Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. A partir da Livraria Paulos em Fátima, que é um lugar de evangelização e que desde já vos convido a visitar-nos, fica por trás do Santuário da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Rua São Vicente Paulo, no cruzamento com a Rua de São João de Deus. Um espaço muito agradável, uma equipa muito simpática para vos acolher e aqui podeis encontrar tantas novidades editoriais, objetos religiosos e alfaias litúrgicas também. Dizia-vos, a partir daqui, queremos levar até si, com este programa Livros com Fé, o que de melhor o mercado editorial produz acerca da fé e da espiritualidade. E também vários temas que marcam a atualidade nos dias de hoje. Teremos um convidado hoje, mais uma vez, a jornalista Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã, vem-nos apresentar a edição de outubro da revista Família Cristã. Para além disso, temos outras sugestões de leitura que tenho a certeza que não vai querer perder. Fique connosco nesta aventura do Livros com Fé. Neste programa vamos falar da revista Família Cristã, edição de outubro. E temos connosco Rita Bruno, jornalista da Família Cristã e chefe de redação também da Família Cristã. Rita, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez e obrigado pela tua presença. Então, a capa deste mês de outubro é sobre a doença mental. Doença mental não é o fim. É um título forte. De que trata este tema? Em outubro nós temos o Dia da Doença Mental, portanto preparamos uma peça relacionada com essa questão. No fundo, tentar perceber um bocadinho, abordar a questão de uma imagem mais positiva, porque ainda há muito o estigma, em muitos casos, relativamente à saúde mental e à doença mental. Ainda há um bocadinho, até alguma dificuldade muitas vezes em assumir que se tem algum problema, algum distúrbio, qualquer situação. Ou até por parte da própria família. É difícil, às vezes, perante a sociedade, não tanto relacionado com a pessoa que tem doença mental, mas assumir isso perante a sociedade ainda é um bocadinho alguma coisa que custa. Portanto, nós fomos conhecer o dia-a-dia dentro de uma clínica, portanto, ver de que forma é que são abordadas as questões relacionadas com o doente. Portanto, o exemplo da clínica que nós temos é uma clínica que faz uma abordagem, como eles chamam, holística. Portanto, todas as perspectivas, não só da saúde mental, propriamente dita, mas também depois toda a parte de integração e até mesmo de espiritualidade. Encontrou-se então este tema a ser trabalhado com os doentes numa perspectiva espiritual, psicológica, sim, motriz e todas estas temáticas. De todas as perspectivas. E o texto é da Cláudia Sebastião. A Cláudia conseguiu também falar com uma família, portanto uma mãe e uma filha. A filha tem doença mental, mas já encaram isto com uma grande naturalidade e, no fundo, o que nós tentamos dar a perceber também é que são pessoas como nós, portanto, e que são, com o devido acompanhamento, são pessoas perfeitamente capazes de estar integradas na sociedade e sem que tenham que ter esse peso ou uma etiqueta, por assim dizer, de que aquela pessoa tem um problema de saúde mental. Portanto, não é possível fazer a integração sem... E que histórias de vida encontrou a jornalista nessa clínica que ela foi visitar? Ela falou em concreto estava a dizer, com uma mãe e uma filha, neste caso com doença bipolar, portanto, e foi um bocadinho, conheceu, portanto, a abordagem da mãe, que diz que na altura em que houve este diagnóstico, ela teve realmente uma surpresa com algumas pessoas que deixaram de estar presentes. Portanto, naquela clínica ela encontrou não só a ajuda para a filha, mas também um descanso, uma vez que ficou um pouco isolada com ela, de saber que quando algum dia, por algum motivo, ela não puder estar presente, que a filha tem o devido acompanhamento e está preparada para estar integrada. Ainda bem que existem na sociedade portuguesa instituições que podem dar este tipo de acompanhamento, quer aos doentes, quer inclusive também aos familiares. Então este é o tema de capa de outubro. Sim. Há dois destaques, não é? Um fala sobre a pobreza. Sim. Portanto, a questão da pobreza fomos verificar, porque na Assembleia da República, a nossa, já
portanto, ficou de ser tratada como uma causa nacional. Falámos com o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que entende que ainda assim esta não é uma causa nacional, ainda não está abordada dessa perspectiva. Portanto, ainda temos muitas famílias, aqui não falamos só da pobreza sem abrigo, uma pobreza extrema, nada disso. Ele refere inclusivamente famílias a quem muitas vezes um trabalho que é tão importante, e ele valoriza isso, não chega para as retirar do limiar da pobreza, por assim dizer. Portanto, e que é um combate que não está a ser ainda tão bem sucedido quanto isso. Os números são impressionantes. O artigo fala de 25% dos portugueses estão no limiar da pobreza. Sim. E sempre com crianças e idosos nas franjas mais afetadas, portanto, são os mais vulneráveis e são quem muitas vezes sofre mais as consequências da pobreza. O que quer dizer que, apesar destes anúncios de saída da crise, apesar de indicadores socioeconómicos um pouco mais favoráveis em relação a alguns anos atrás, mas se aumentou a pobreza, quer dizer que, na realidade, este constitui mesmo um problema na nossa sociedade. Sim, constitui pelo menos um caminho que ainda tem muito a ser percorrido. E por isso a família cristã decidiu abordar também este tema na edição de outubro. Outro destaque, tinha que ser incontornável, não é? O centenário das aparições em Fátima. Sim, vai ser o encerramento, agora em outubro. Temos um texto do padre Gonçalo Porto Carreira de Almada, portanto, em que ele aborda um bocadinho, faz um apanhado, por assim dizer, das várias questões relacionadas com Fátima. E neste texto em particular aborda muito também a questão de aparição ou visão. E ele explica, mas no fundo dá-nos depois uma resposta de que não é preciso centrarmos-nos tanto nesta pergunta. Portanto, ele depois explicará porquê, mas tem essa informação e, no fundo, faz um bocadinho do apanhado, não só dos acontecimentos, mas também das perspectivas, a maneira como as pessoas encaram Fátima, uns num extremo, outros no outro. Portanto, faz assim Porém, ninguém fica indiferente nem a Fátima, nem ao centenário das aparições em Fátima, certamente. Exato, e ele diz inclusivamente que não é exclusivamente um assunto nacional. Na rubrica Ser Família, há um tema que eu acho que vai interessar a muitos jovens, a muitos casais. Etapas na vida de um casal ou o que é necessário para ter um casamento feliz. Isto é de facto um artigo que ninguém vai querer, sobretudo em vista do matrimónio, vai querer perder. Sim, a Conceição Gigante é quem escreve o artigo. Ela é mestre em matrimónio e família e é também mediadora familiar. Portanto, ela neste artigo aborda, por assim dizer, as fases, no fundo, aquilo que se espera de bom e de mau são três as fases que ela escolheu, em três grandes fases do matrimónio. Portanto, dá assim algumas dicas, porque o artigo também não é muito extenso, dá algumas dicas daquilo que as pessoas podem esperar encontrar, porque assim também, quando passarem por ela, já estão informadas e não se espantam. Ok, muito bem. Em relação à entrevista, tem entrevista neste mês a um bispo da Venezuela. Sim, da Diocese de Lagoária. Portanto, abordámos um bocadinho com ele a questão, foi o Ricardo Perna que fez a entrevista, abordámos um bocadinho a questão... Aquilo que já sabemos. E que não podíamos deixar de questionar relativamente à situação que se vive na Venezuela. Ele diz claramente que o que se vive é uma ditadura, fala um bocadinho das dificuldades que o povo está a atravessar e também do papel da Igreja no meio daquela situação. Portanto, faz assim também uma abordagem... Muito bem. E a nível de Igreja, o título é Os Nossos Padres Estão em Burnout. Sim. O que é isso do burnout e porquê é que nos temos que preocupar com os padres hoje? Portanto, burnout é uma situação de esgotamento, e é aplicada geralmente a outras profissões, não tanto à vocação do sacerdócio, mas o que é facto é que há sacerdotes que passam por situações de esgotamento, seja porque
têm demasiadas funções, seja porque têm muitas paróquias, seja... Portanto, no fundo, nós às vezes tendemos um bocadinho a olhar para o padre como aquela pessoa que é sempre serena e que apoia as pessoas, está ali para apoiar a comunidade, mas é ver um bocadinho da outra perspectiva. Ele que muitas se vezes gasta. os padres também têm desgaste, muitas vezes os padres também chegam a situações limite, porque são humanos, e também precisam de se recompor e de encontrar apoios especializados, técnicos, de saúde, portanto, também de saúde mental, muitas vezes relacionado com a psicologia, portanto, porque estão numa situação de esgotamento e também têm limites, como todos nós. E a família cristã encontrou exemplos, quer de algum sacerdote que esteja nesta situação cá em Portugal, ou até mesmo em relação à resposta que se pode dar dentro destas situações? Sim, portanto, falámos com uma psiquiatra do Telhal. Portanto, ela tem acompanhado alguns padres em situação de esgotamento. Não é que sejam números preocupantes, mas lá está, é uma realidade que ainda assim existe. Tem ferramentas, como é óbvio, da mesma maneira que tem para todas as pessoas, tem para os sacerdotes. Ela diz que, neste caso, muitas vezes o sacerdote, lá está, é aquela figura a quem supostamente nunca acontece nada, acaba por ficar um bocadinho isolado nesta redoma de tranquilidade, aparente tranquilidade, e tem são pessoas com muita dificuldade em dizer que não. Pois. Portanto, e às vezes esse não dizer que não leva-os a essas situações extremas. Portanto, falámos com essa psiquiatra que tem experiência no tratamento de sacerdotes e encontramos também um sacerdote que mantém o anonimato, que se viu numa situação limite e a quem a fé ajudou, para além das terapias, a fé ajudou a recuperar. E gostava agora então de terminar, que me falasses do Tudo Somado deste mês, que és tu que o escreves, é o último artigo da revista, em que falas de uma imagem que não te consegue sair da cabeça. Que imagem é essa, Rita? Sim, o Tudo Somado é uma rubrica de crónica, portanto, texto livre e de opinião. A imagem que não me sai da cabeça é de uma refugiada rohingya, portanto, que ao tentar fugir de Myanmar, não é, para o Bangladesh, o barco naufraga e ela perde o filho, que tem pouco mais de um mês. Portanto, e a imagem é ela com o filho nos braços. Eu, que sou mãe, é uma coisa que me toca particularmente, e porque é uma imagem que, no meio do horror todo, nós conseguimos encontrar a beleza naquela imagem, porque temos ali tudo. Temos a situação do horror que aquelas pessoas vivem, mas o que ela deixa transparecer é o amor daquela mãe por aquele filho, e é uma mistura de sentimentos. Caso mesmo dizer que há imagens que, de facto, nem 1000 palavras as conseguem descrever ou até mesmo substituir. Sim, e há imagens que, por muito chocantes que sejam, e esta é nestas alturas que eu digo sempre que tenho um grande orgulho no trabalho dos jornalistas, porque eu escrevo isto no texto, são imagens que servem para nós recuperarmos a humanidade, que às vezes parece que perdemos um bocadinho. E é com este apelo que agradecemos à Rita Bruno, que nos trouxe um apanhado do que pode encontrar na revista Família Cristã desta edição de outubro, que espero mesmo que a possam adquirir, que a possam comprar ou até mesmo tornarem-se assinantes da revista Família Cristã. Se telefonarem para o nosso número de serviço de apoio ao cliente 219488870, poderá encomendar a revista ou tornar-se assinante, e espero mesmo que possa encontrar nesta variedade de temas que a Família Cristã procura levar até si, aos seus leitores, durante este mês de outubro, lhe possam tocar, ajudar a ser um melhor ser humano e estar atento à realidade que nos circunda, sempre com esta característica que nos identifica de acreditar no bem, acreditar na verdade, acreditar num mundo melhor. Até já! Queridos amigos, como tinha prometido, chegou o momento de vos apresentar várias sugestões de leitura, sobretudo de novidades e obras da Paulus Editora, mas também de outras editoras que consideramos uma mais-valia para si ou para poder aconselhar
pessoas que, dentro destes temas, podem encontrar umas boas leituras. E a primeira sugestão de leitura tem a ver com um pedido que o Papa Francisco fez a toda a Igreja e a todas as várias dioceses, que em todas as dioceses pudesse ser instituído o Domingo da Palavra, a festa da Bíblia. Escreveu na Carta Apostólica Misericórdia et Misera, no número 7, e pede que sejam feitas várias iniciativas neste âmbito. E por isso, para responder ao apelo do Papa Francisco, a Paulus Editora quis publicar este subsídio litúrgico e pastoral, o Domingo da Palavra, uma festa com a Bíblia. É um subsídio, é um livro, não é muito grande, está muito bem ilustrado e que está dividido em 3 partes. Na primeira parte podemos perceber o que é que devemos preparar nas comunidades paroquiais e não só, também nos movimentos ou na própria família, o que preparar para poder viver este Domingo da Palavra, o que viver concretamente, portanto, o domingo, vivê-lo como festa, o dia do Senhor, o dia em que a Palavra de Deus tem um lugar importante na nossa vida e depois o que inaugurar neste dia da Palavra, neste Domingo da Palavra, nesta festa da Bíblia. Na segunda parte desta obra temos então, dentro da celebração eucarística, vários rituais que compreendem a entronização da Palavra de Deus, da Bíblia enquanto tal, o envio dos missionários da Palavra, portanto, constituir missionários que no espaço paroquial ou até mesmo extraterritorial possam levar a Palavra de Deus mais longe. 3 esquemas também de leitura orante da Palavra de Deus e, por fim, como podemos ler a Bíblia durante um ano. É apresentado nesta segunda parte um esquema para, durante um ano, podermos ler a Bíblia toda. Na terceira parte, temos então o rito do envio dos missionários da Palavra e 2 esquemas de Lectio Divina. Sabemos que na Igreja, Lectio Divina é uma das formas de aprofundarmos a Palavra de Deus, de rezar a Palavra de Deus. Então, neste subsídio litúrgico-pastoral, são apresentados 2 esquemas de Lectio Divina para poder ir aos poucos e poucos educando-se e educando os outros também na aproximação da leitura e da Palavra de Deus. Então, fica aqui a proposta, o Domingo da Palavra, uma festa com a Bíblia. Outro livro que a Paulus Editora lançou recentemente foi Tweetando com Deus, do padre Michel Ramery. Quem é o padre Michel Ramery? É um padre católico da Diocese de Amsterdão, na Holanda. Ele estudou arquitetura antes de ser padre, trabalhou também na KPLM, que é uma companhia aérea, entrou para o seminário, estudou teologia em Roma, na Holanda depois trabalhou com jovens, sobretudo universitários, e foi daqui que surgiu a ideia de publicar este livro. Tweetando com Deus são várias questões que nos ajudam a compreender Deus, a compreender a fé, conhecer mais a Igreja, a partir das perguntas dos jovens. O padre Michel Ramery, neste momento, ele é vice-secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais Europeias. Então, este livro, Tweetando com Deus, traz, sobretudo, noções básicas sobre a fé em Deus. Perguntas feitas pelos próprios jovens, respostas claras, sintéticas, mas muito bem fundamentadas, e serve de apoio para a leitura pessoal, mas também para trabalho em grupo e aprofundamento em grupo destas questões. Tweetando com Deus está dividido em 4 partes. Na primeira parte tem tweets, isto é, perguntas acerca de Deus, sobre Deus que é o princípio e que é o fim de todas as coisas. Na segunda parte são tweets sobre a Igreja, isto é, a origem da Igreja, fundada sobre os apóstolos, e também o futuro da Igreja. Que futuro tem a Igreja hoje? Terceira parte são tweets sobre a nossa relação com Deus e por isso vai aprofundar o tema da oração e dos sacramentos na Igreja Católica. Quarta parte são tweets sobre a vida cristã e por isso interrogações que são colocadas hoje à nossa fé e, sobretudo, a ética como forma de vida. Que valores éticos veicula a fé católica? Tudo isto pode encontrar nesta belíssima obra, Tweetando com Deus, não só para jovens, é especialmente para os jovens, mas certamente muitos adultos poderão encontrar aqui várias respostas feitas de uma forma
às vezes muito clara e quase polémica, mas que são perguntas que tantas pessoas acabam por se fazer e muitas das vezes as respostas nem sempre são fáceis e nem sempre são imediatas. Então, um bom subsídio pastoral. O terceiro e último livro que desejo aconselhar-vos e sugerir hoje é uma coedição da editora Multinova com a Paulus Editora e chama-se Ao Regressar da Escola, o papel dos pais na aprendizagem escolar, de Marie-Claude Béliveau. Quem é esta autora? Ela é ortopedagoga e psicopedagoga no Hospital Saint-Justine, em Quebec, no Canadá. Ela é autora de imensos livros sobre a infância, mas sobretudo sobre as dificuldades escolares que as crianças têm. E, portanto, este é um trabalho que este livro é fruto de uma investigação e, sobretudo, de um acompanhamento de várias crianças com dificuldades escolares. Porém, neste livro não fala propriamente só das dificuldades escolares. É um livro que está dividido em 5 partes. Na primeira parte fala sobre como é ser pais de um jovem aluno, de um jovem estudante, as crianças que vão para a escola pela primeira vez e, portanto, que clima é que os pais devem proporcionar às crianças, quer na escola, quer depois em casa, e como ajudar a aprender e a fazer os trabalhos de casa, não se substituindo à criança, mas arranjar estratégias para que a criança possa aprender de uma forma mais consciente a matéria que lhe é transmitida nas aulas. Na segunda parte é o que fazer no dia-a-dia, isto é, que atitudes, que estratégias para ajudar a criança na tarefa de estudar, que conhecimento ajudar a ser sedimentado e ajudar a transmitir também. No terceiro capítulo, na terceira parte, fala das necessidades de crianças com necessidades especiais. Que atenção ter, que cuidado ter, como é que os pais podem ajudar crianças com necessidades especiais a terem um maior rendimento também na escola. Interessante a quarta parte deste livro, a aprendizagem e as novas tecnologias. Em que medida é que as novas tecnologias muitas das vezes distraem da aprendizagem ou muitas das vezes fazem perder tempo, ou como ajudar a integrar as novas tecnologias no que diz respeito à aprendizagem. Por fim, várias perguntas frequentes que muitos pais têm e que às vezes gostavam de ter algumas respostas. Por exemplo, o que devo fazer se o meu filho despacha os trabalhos de casa para ir ver televisão ou jogar com os jogos de vídeo? Ou os trabalhos de casa são passados à sexta-feira para toda a semana seguinte? É benéfico que o meu filho os faça todos ao fim de semana para depois ficar despachado? Ou ainda, o outro tipo de pergunta, perante uma dificuldade, o meu filho bloqueia e fica à espera da minha ajuda sem fazer qualquer tentativa para se desembaraçar sozinho. Como tenho 3 filhos em idade escolar, tenho dificuldade, depois da refeição, em responder às exigências de cada um. Como posso incentivá-los a serem mais autónomos? Estas e tantas outras perguntas que os pais têm certamente para se colocar podem ser encontradas nesta obra que recomendo vivamente para pais, avós e educadores ao regressar da escola, o papel dos pais na aprendizagem escolar. E por hoje ficam aqui as sugestões. Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer ter estado na sua companhia. Espero que tenha gostado também da nossa companhia e, sobretudo, tenha encontrado leituras úteis para si ou até para outras pessoas a quem possa aconselhar. Recordo que poderá sempre visitar uma das nossas livrarias, Paulus, em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada ou até mesmo em Benguela. Ou visitar o nosso site paulus.pt, onde poderá encontrar estas novidades e tantas outras novidades, ou até mesmo uma agenda de eventos e, sobretudo, as atividades que a Paulus vai tendo e vai propondo para si, para que possa ter sempre uma boa leitura perto da sua mão e perto da sua vida. Lembro ainda que, se desejar escrever-nos, mandar-nos sugestões ou comentários, pode fazê-lo através do e-mail livroscomfé@paulus.pt e fico à sua espera no próximo programa, onde lembro que iremos ter connosco o Padre Alberto Mendes, que nos vem falar sobre a sua obra Cuidados Paliativos, uma intervenção e diagnóstico espiritual. Desejo-lhe uma boa semana, que seja uma semana abençoada e que tenha boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.